Olá, iniciando mais um Chá das 5 aqui nos estúdios no Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. Chá das 5, fazendo a diferença nas suas tardes de domingo. Vamos ver quem que vai chegar aí pro chá, quem vai ser o pole position. E hoje com um convidado super especial, um queridão, o Dr. Eduardo Maluhy. Grande advogado criminalista, atenção, atenção, vamos ver quem vai chegando, olha só, Adriana Farias, a pole position. Chegou rápido hoje. Jovi Cris, isso, bem-vindos, deu acenando aqui, vamos acenando. Gente, quem vai chegando aí, ó, vai botando a setinha ali, que vai chamando a galera, vai chamando os amigos, mostrando que estamos ao vivo. Iniciou o Chá das 5. Deixa eu avisar aqui, vamos colocando aqui, vamos convidando aqui os amigos, vão chegando, vai dando joinha, que é muito bom dar o joinha também, sabe por quê? Porque aí o Instagram começa a avisar que iniciou o nosso chá. Maluhy já chegou, atenção, atenção, vamos preparando aqui, deixa eu pegar o relógio aqui para não perder o tempo, senão vou me empolgar, e esse aqui eu sei que eu vou me empolgar bastante com ele. Deixa eu acenar aqui para o Dr. Maluhy, vamos entrar pelo Dr. Maluhy, e o Maluhy tem vários aqui, vamos entrar pelo doutor, então, deixa eu ver, atenção, 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 vamos lá, que iniciou o Chá das 5, Chá das 5, gente, olha só, o Chá das 5, você que está assistindo aqui no YouTube, se você é novo no canal, aproveita, já toca no sininho, dá o like, deixa teu comentário, diz aí o que mais gostou da entrevista, deixa a sugestão de quem você gostaria de, que fosse entrevistado, que viesse conversar conosco aqui. Fernanda, deixa eu acenar para Fernanda aqui, atenção, preparem os tambores, preparem os tambores, Fernanda Maluhy. Atenção, 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 vamos ver aqui que já vai entrar o meu amigo aí, já está aí, está aqui, atenção, vamos lá, doutor Maluhy, foi adicionado. Recebendo lá, pessoal, já vai chegar aí, rufem os tambores, toquem as trombetas, porque Eduardo entrou. Oi, Dino, boa tarde a todos de Porto Alegre, qualquer lugar do Brasil. Oi, Fernanda, que entrou agora, Sandra. Vamos lá, Dino. Mais um dia bonito isso em Porto aí. Alegre. Todos nós em quarentena e fazendo o povo rir um pouquinho, levando informação, diversão e aquele chá das 5 tradicional. E aquele chá das 5, então? Tintim, obrigado. Aqui, olha aí, você que está olhando aí, ó. Só quem tem dentro eu não vou falar. Chique, tá? Isso. Tintim. Você baixa o som aí, mano. Só vou que tá dando delay aqui e eu escuto. Quer que eu baixe? Olha só, vamos lá então. Eduardo Maluhy, meu querido amigo, sempre quando vem alguém aqui, a gente apresenta, vai dizendo e tal. E um dos primeiros entrevistados que eu tive foi do Japão. Um querido de um amigo. E ele me disse uma coisa assim, ó. Eu perguntei para esse cara, como é que você quer que eu lhe apresente, né? Eu disse, cara, diga o que você vê de mim, o que você pensa de mim e tal. Né, o que você vê em mim, né? Que aí fica mais tranquilo do que tá. E eu gostei muito daquilo, porque daí você não fica dando os títulos, né? Porque senão eu vou ter que vou metade da live falando teus títulos, aí não vai dar certo, né? Então, para vocês, o Eduardo é um querido de um irmão, amigão daqueles amigos que logo que chegou aqui em Porto Alegre, né, um advogado, trabalhava junto com outro queridão, né, nosso saudoso Morel. Então, Eduardo, é isso aí, cara. É essa coisa gostosa que vocês vão começar a conhecer agora. Vamos lá, então. Eduardo, quanto tempo de advocacia? Quanto tempo de advocacia? Vamos lá. No Rio Grande do Sul, 20 anos, 21 anos, porque 20 em definitivo. De formado, 27 anos. 27 anos. Você fez a faculdade lá em São Paulo. Sou maquinzista. Turma de 93, olha. né? E não vamos falar dos títulos, né? A gente brinca, como todo mundo, eu falo que eu nasci pelado, né? Porque ninguém nasce vestido com título, a gente nasce chorando, né? Ou rindo para a vida. Então,
Eu falo que eu nasci pelado e título nada mais é que eu vejo uma forma de a gente criar obstáculo, porque somos todos do mundo, né? Somos todos iguais. O que importa é que a gente se reconheça como seres humanos e falte a empatia, né? Tão indigesta a uma boa parte de muitos hoje. E é assim que eu gosto de me apresentar. Quando os meus clientes me chamam de doutor, eu falo, tira o doutor, me chamo de Eduardo e fala qual é o problema. Porque, Perfeito. como tu é, Dino, tu também é um colega advogado de muito tempo, um grande tribuno, né? Se a gente não tiver essa empatia com os nossos clientes, a gente não consegue defender da melhor parte possível, ou da melhor forma possível, né? E a gente vai acabar defendendo de uma maneira fantasiosa e ineficaz. Então, sempre temos que ter a simpatia e a empatia com o nosso próximo, né? Perfeito, E, como total. E você me diga diz, uma coisa. né? O Chá das 5, como a gente diz, nada mais é uma forma de a gente poder se expressar, esse programa que você criou, e falar as coisas não para se autopromover, mas tentar ajudar aquele próximo, né? Que Exatamente, perde aquela hora de domingo para tirar a cabeça, porque é só é. tragédia na TV, né? Isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, Cláudia, todos que estão aí, Cláudia, Maria, Elias, Maria obrigado. Oliveira, Elias, Valesca. Cláudia me Olha só que prestigiando, maravilha, coisa minha boa, show esposa de me bola. prestigiando. Pessoal, todos que estão aí, ó, sigam o doutor nas suas redes aí no Instagram dele. Todos os que me seguem, passem a segui-lo. E os que o seguem, passem a seguir aqui também, né? Porque nós temos bastante conteúdo. Tem um programa Esfera Quântica também, mais lá no final, depois eu passo. Eu falo mais sobre isso. Mas, Eduardo, olha só. E aonde nasce? Eu gosto de saber isso, viu, tio? Porque eu, no meu primeiro dia de faculdade, professor de economia política pegou, pediu para cada um levantar e se apresentar e dizer o que queria na faculdade de Direito, o que buscava na faculdade de Direito. E os meus colegas até hoje comentam assim, esse cara, eu nunca esqueço do quando tu te apresentou, o que tu falou. Eu disse assim, eu né, me apresentei e tal, e aí eu disse, eu quero ser criminalista. Eu entrei já com o propósito de ser criminalista. Né? E aonde nasce o criminalista? Em ti. De uma forma mais incrível possível. Na verdade, eu cursei a faculdade pensando em ser delegado de polícia. Opa, Nunca pensei em ser olha. criminalista, sempre pensei em ser delegado de polícia. Eu sabia... eu via um código de viatura, sabia qual era a delegacia, como é que era, sabia bastante coisa. E durante a faculdade, durante 3 anos, eu fui comissário de menores no estado de São Paulo, na região de Santa Amaro, que seria a nossa Restinga, uma região, uma situação de extrema pobreza e violência sem fim, onde a polícia não chegava. No tempo que não se tinha o ECA ainda, né? Eu peguei a não se tinha o transição do estatuto. ECA. Não, o ECA é de você 90. pegou? O ECA é de 90 e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem até hoje o comissariado ligado à Vara da Infância e Juventude, porque ele faz as diligências onde o juiz quer de imediato, ele não chama o conselheiro, ele chama um comissário de menores, como se fosse um oficial de justiça, tá, para promover. Então São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, e Florianópolis, Santa Catarina, que ainda tem a figura do comissário de menores. E ali, sendo comissário de menores, Dino, eu vi a pobreza numa imagem ou um contato que eu nunca imaginei ter visto, porque era muito distante da minha casa. E ali eu cheguei a ver meus plantões, eram às quartas-feiras, e ali eu via, cheguei a pegar 5, 6 crianças por plantão abandonadas, fora outras coisas, né? Então, o criminalista surgiu, e aí também não importa a pessoa, quando eu vi um artista mirim, que ele era campeão, era plantão da nossa equipe de quarta-feira, ele sempre caía por uma questão de abuso. E eu Vítima de abuso. Vítima de abuso. E ninguém ficava com aquilo, ninguém podia fazer nada, ninguém da TV fazia. E nós assistimos normalmente na TV aquele
infante, ou aquela infante, não vamos, né? Com total desenvoltura. Uhum. E aquilo começou a nascer o criminalista. Eu só fui querer ser criminalista quando eu entendia a região da pobreza. E um outro fato que marcou, que num dos resgates que eu fui fazer, era sempre eu, mais 2 comissários, sendo uma mulher, uma assistente social e um policial. E tinha um motorista. Eu fui num lugar chamado... Eu não me lembro qual era o bairro, mas a avenida, acho que era fim de semana, que chamava Avenida. E se eu falasse, descesse um disco voador, não acontecia nada. Tá? Mas Que bárbaro. entrou um carro do Tribunal de Justiça. E lá nós recolhemos 3 crianças acorrentadas. E com a pior situação possível. E ali me tocou uma questão da honestidade da mãe. Eu fui prender a mãe. A mãe falou assim, doutor, eu quero ser presa, mas eu não quero ser presa sem pagar minhas contas. Eu fui com ela até o mercadinho, ela pagou as contas e apresentei para o juiz. As crianças foram instituídas e depois foram para um outro lugar do país ou do mundo, eu não sei para onde destinou. Ela perdeu as crianças ali, a guarda das crianças. Então ali... Perdeu o poder familiar. Perdeu o poder familiar. Falando de forma abrangente, né? Mas então ali nasceu o criminalista. E aí o Estado adota. Porque eu senti que era muito fácil a gente apontar os dedos para as pessoas. E eu vi várias vezes as pessoas inocentes, erros gritantes, situações absurdas, né? Porque vivia dentro do fórum, o plantão era dentro do Fórum de Santa Amaro, a gente transitava entre as varas e sabia histórias para poder aprender. Eu era estudante de Direito e ali nasceu o criminalista Eduardo Malui. Eu falo que foi forjado depois, em 2004, foi de muito tempo, com uma outra cultura, foi forjado pelo Morel, que foi nosso amigo, esse filho que nos conhecemos, que eu fui assistente dele. Então ali o Morel me tornou esse criminalista aqui no Rio Grande do Sul. Sim, e que tem um filho, deixou um filho aí, que também é um espetáculo baita do Morelzinho, um baita criminalista também, guri. Estudioso. Deixa eu dar um oi aqui pro Sander Gogó, grande Sander Gogó. Sander Gogó é a voz de veludo das ruas de Porto Alegre, viu, cara? Esse cara tem uma história fantástica. Eu tô para fazer um chá da 5 com ele aqui também. Nós fizemos durante a semana uma zoeira aí, eu e ele. Mas tem uma história fantástica, um baita de um radialista, uma voz sensacional. Sander, bem-vindo, Sander. Bem-vindo a todos que estão aí. Vocês estão no chá das 5. Um alô pro Alcides, que é um amigo sensacional também. Estudioso de criminologia. Opa, maravilha. Alcides, um abraço. Olha que coisa interessante essa sua história de comissário de menores, que o Morel, eu já conheci o Morel da Lida, né? Também criminalista e tal, mas nós trabalhamos juntos na Fundação de Proteção Especial, que é o Estado, né, cuidando das crianças, e fizemos um trabalho, fiquei 10 meses lá junto com o Morel, depois seguiu, mas fez um trabalho e aí nós fomos conhecer mais um pouco essa realidade, sabe, dessas crianças os órfãos, né, que se dizia antigamente e tal. Enfim, mas realmente um grande criminalista. E me diz uma coisa, o júri... Gostas do júri? Ah, júri. Eu acho que o meu primeiro júri... Eu vou falar que o meu primeiro júri São Paulo e meu primeiro júri de Porto Alegre foi inesquecível. Meu primeiro júri de estudo, eu tenho especialização em tribunal de júri. E meu tribunal de júri foi o caso Morumbi Shopping. Que o rapaz atendeu. Então, eu estava fazendo a especialização e o doutor Rui Borges, que era o juiz, né, da vara naquela época, isso foi em 99, nos colocou para acompanhar a assistência, né, ajudar, ler a assistência em relação à promotoria, e ali foi meu primeiro contato com o júri. E aqui em Porto Alegre, eu não tive muitos júris. E aqui em Porto Alegre, eu falo que nós sofremos de uma situação crônica, né? Os advogados têm medo de ir a júri. Geralmente, ou os clientes não pagam, ou ficam uma boa parte na mão da defensoria. Então, a gente não consegue ir muito a júri.
Então aqui Verdade. também não gosto de falar dos clientes, porque tem gente cumprindo pena, tem processo, mas meu primeiro júri foi relacionado a um rapaz que atirou em 14 policiais. Mas olha, E foi meu primeiro e o júri. Foi com o delegado, como é Marcelo, que ficou o delegado aí dentro? ainda foi com o Marcelo Ribeiro, consegui 4-3 no conselho Marcelo de Ribeiro. sentença e depois, lógico, perdemos lá na frente. Mas Querido foi Marcelo. muito desafiador. E depois, né, com o Silvio, né? Marcelo Ribeiro, Com o Amorim, agora eu tive 2 que eu não vou fazer, não. Eu acabei declinando, né? Meus planos, eu teria 2 até com o promotor Amorim. o Eugênio Paes Amorim. Eugênio Paes Logo, Amorim era logo para vai estar estar no aqui hoje programa, no né? chá, viajou, não pôde ficar Ele aí está no e Rio de tal, Janeiro, né? né? Dizem que está no Rio de Tá no Janeiro, Rio, tomando tá chopp, lá, então tá lá. agradeço Tá lá, a ele, parceirão. né? Ele faltou eu vim. Igual você ia vir. Mas assim, ó, pois então, da questão Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, eu mexia sempre brinco com o Marcelo Ribeiro, que eu nunca perdi júri, né? O que a gente fala, né? Não perdi júri. Nunca perdi júri pro Marcelo Ribeiro. Eu fiz 2 júris com ele, os 2 ele pediu absolvição, né? Então não tive. Então vou te falar que foi Eu mal sempre instruído. vejo. O Ministério Público instruiu mal, né? Sim, a instrução não foi legal, porque Não foi ele legal. era. É verdade. E aí a motivação, eu fiz muitos anos no início da carreira, eu fiz muito processo, mais de 200 júris dativos, né, que naquela época a defensoria estava começando no Estado, né, no governo do governador Alceu Colares, que foi quem implementou, né, deu início à defensoria pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então se fazia muito júri nativo. E eu fazia exatamente por isso, porque eu entendia que eu tinha feito um curso superior e fazia parte de uma casta muito reduzida, né, que conseguia chegar aos bancos universitários. E aí eu queria devolver isso à sociedade. Então, comecei daí assim a conhecer mais essa realidade, e aumentou o amor. Só hoje não tenho mais feito também, quase júris, porque eu brinco, né? Eu digo, os ricos não estão matando, né, cara? Aí, mas realmente não, mas tem aquela paixão, segue aquela paixão, estou sempre indo por lá e tal. E me diga outra coisa, então, meu amigo. Na OAB, a tua atuação na OAB. Vamos falar sobre isso, porque daí nós vamos chegar já no ponto que eu entendo de maior relevância aí para a gente falar sobre a ética e tal. Vamos lá. Como é mês da advocacia, eu sempre fui, ainda sou um defensor das prerrogativas. E é um assunto. Você está na que me comissão das fascina. prerrogativas? Ainda estou na comissão das prerrogativas. Né? Fiquei 10 anos no Tribunal de Ética. Antes estava na prerrogativa, passei por outras comissões. Voltei para as prerrogativas, passei no Tribunal de Ética. E, Dino, quem nos assiste não é advogado, eu gostaria de dizer que tem uma frase muito comum que nem os advogados às vezes não se dão conta. Nós repetimos, né? E ela acaba virando um clichê. Quando dizem que o advogado é indispensável à justiça, né? Todo mundo fala isso. Indispensável, né? Indispensável à justiça. Mas o mais curioso é que o advogado surgiu não para ser indispensável à justiça, ele nasceu para ser imprescindível ao país. Essa foi a primeira. Daí vem eu vou falar um pouco, já que é o mês da advocacia, e por isso que a OAB se fala tanto, para respeitar os advogados, não é só a consultinha, né? E o advogado tem as dá uma olhadinha no processo, né? Só dá uma olhadinha aí no processo, mas, doutor. Isso aí é coisinha simples. Mas, na verdade, de 1860, 1870, o pessoal ia para Coimbra, ou na época do Brasil, Império 1920 ia a Coimbra.
se formava-se 6, 7 advogados, um médico e 9 teólogos, era a média. Isso tem registrado no nosso Senado, na biblioteca do Senado, tem os registros dos advogados. Tá? E o curioso é que quando as primeiras faculdades que vieram para o país foram de direito, porque Dom Pedro, quando imperador, ele tinha que fazer o povo brasileiro entender que aquilo era uma unidade. E aí surgiu os advogados, não da corte, surgiu para tentar pôr na cabeça do povo, falando de forma bem relaxada, né? Bem informal. Sim. Olha, nós somos o Brasil, somos uma unidade, somos um império. Não é o Brasil República, somos uma unidade. E aí surgiu a ideia do advogado. O advogado surgiu, os primeiros cursos surgiram para formar essa opinião. E o advogado era muito novo, ele entrava com 15 anos, saía com 20. E as pessoas não sabiam disso. Bastava ter alguma alfabetização para ser advogado. E onde não tinha advogado, tinha o Rábula. O Rábula, né? Então isso é uma coisa que eu gosto de falar às vezes para as pessoas, falar um pouquinho dessa história, Diro, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? E tem uma carteira de advogado, eu sou doutor, não, através dessa carteira tem 200 anos de briga para reconhecimento, que é uma coisa extremamente difícil, sabe? Eu só fui... Se bem me lembra, a primeira faculdade é na Bahia, né? Foi na Bahia, né? A primeira faculdade de Direito. São Paulo e Olinda. São Paulo e Olinda. Eu tinha para mim que era Bahia, não sei por que São Paulo, não me vem agora isso aí. São Paulo e Olinda, e incrível que pareça, né? Quem criou a cabeça, apesar de ser de Santos, ele era o presidente da República, da província de São Pedro, da República do Rio Grande do Sul. Então, assim, veio daqui do Sul rapaz, isso é um dado que eu não sabia. Que é o Visconde de São Leopoldo. Visconde de São Leopoldo. Que até que assim não decreto. Olha que enriquecedor. Só aí já. Então assim, se tem advogado do país, valeu tudo. Foram ventos do Sul. Não foi lá no Rio, Ventos não foi lá Sul. não foi em São Paulo. Olha, só? O movimento veio daqui, tá? E assim, é uma briga. Tu como eu, há muito tempo advogando, a gente sofre todo dia as violações, usam as ferramentas para fazer as violações, só muda-se o método. A violação continua a mesma, né? Que é não acesso, é a gente ficar ruim com o cliente pela falta de informação que nós também não temos, é uma audiência demorada, é uma liminar, quer dizer, não é uma desprestação do judiciário, eu não estou criticando o judiciário, eu só estou dizendo que a situação que se envolve a advocacia, ela ficou tão complexa que ela perdeu a agilidade que ela deveria ter. Então não é só a advocacia, é todo o contexto que está em volta. E me diz uma coisa aqui, pois é realmente uma coisa assim bem, eu não diria preocupante, né? Porque nós temos que na verdade, nós temos que ir nos reinventando cada dia mais e mais e mais, e agora com a pandemia, né, nós aqui que estamos desde março com o nosso os fóruns fechados, né, algumas comarcas aí que estão em laranja, essa coisa da bandeira e tal, tem algumas, mas a capital não, nós estamos fechadinho. Tem acesso, você liga para o fórum, atende uma secretária eletrônica, você não fala com seres humanos mais no fórum, que é uma coisa absurda. Bom, nós tivemos agora juntos aí, eu e o Eduardo, o pessoal que está nos ouvindo, uma situação que foi complicadíssima, não está tendo mais o acesso. Mas uma das coisas que eu vejo, Eduardo, é que ele já tem nos Estados Unidos, né? Você tem aplicativo que te dá 100% de exatidão na resposta de uma consulta jurídica. E eu lembro que eu conversei com o Dr. Breyer, nosso presidente. Eu disse, Breyer, olha só, já tem lá, eu não lembro o nome agora em inglês, né? Esse aplicativo, pois é, cara, e aí, como é que vem isso, para o futuro da advocacia? Futuro da advocacia? Eu vejo até bem próximo isso, porque nós temos aqui aplicativos que fazem inventário, soluções trabalhistas, revisionais, por aplicativos. A gente sabe que aquilo não é a melhor maneira ou a melhor transparência, né? E o leigo,
que é tudo uma publicidade, né? E o leigo acredita que aquilo vai ser mais ágil, né? Ou mais correto do que um advogado. Eu, pensando nisso, falo que se a profissão ela não exercer, ou a categoria dos advogados, não exercer um movimento de atividade permanente, como ela fosse uma vigília igual ao Ministério Público permanente, nós não precisaríamos de advogado, não precisaríamos de Ministério Público, só precisaremos do juiz, porque só basta consultar o juiz, está certo ou está errado. E aí a gente vai voltar ao que era lá no Império, nas mesas de desembargo. Sabe, Dino, na época do Império não existia promotor. Eram advogados inquisitores. Não sei se você já ouviu esse termo. Então você conseguia o título no Brasil e virava advogado inquisitor. E o advogado inquisitor é que fazia o papel do Ministério Público. E eu tinha o advogado cartorário, que fazia a regulamentação de terras, e eu tinha o advogado que era relacionado a poder exercer. E nessa mesa do desembargo era isso. A pessoa falava direto, olha ali, me deve 1 ou 2 réis, e o juiz falava se podia ou não, se era devido ou não, ou se aquela relação de trabalho. Então a gente vai voltar quase isso daí. O juiz vai ficar lá numa mesa, vai entrar como se fosse um despachante, com todo o respeito, não demérito a essa profissão, mas olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e vai sair com a solução do conflito instantânea, sem qualquer recurso, sem qualquer averiguação. Vai ser uma coisa muito fria, né? Sim. Então, eu vejo com certo cuidado quando se diz que logo os robôs vão fazer as coisas, que é comum, né? E isso nos leva a um total descrédito, ou uma falência, Total, né? total, total. Uma Não, falência, é a porque- mesma coisa que dizer o médico por aplicativo, né? É uma médico coisa por absurda. aplicativo. Vai chegar, o cirurgião não vai, o robô não vai fazer cirurgia, o robô não vai fazer cirurgia cardíaca, o robô, por mais Não vai. que tente e tal, o ser humano e o direito é humano, não é verdade? O direito é humano. Você tem que ter a interlocução, você tem que conversar, tem que mostrar, tem que. Nem agora. E foi você até que comentou comigo, porque eu realmente não me passou isso, de fazer júris, né? Fazer júri online, né? Então, é virtual, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Eu fico chocado. Dino. Eu fiquei chocado, você viu o jeito que eu fiquei, né? Quando você me falou. Vi. Que é Dino. Porra, que é isso, cara? Dino, estamos na Constituição não por um fato histórico. A gente está na Constituição porque na República, né, e depois em 88, que é outra história, pela necessidade, pela importância do papel social da advocacia. Então, todos têm que saber que quando o Estado falha, é na advocacia que você vai ter uma solução de ordem. Então, a gente ouviu muito falar em militares, ouviu muito falar em qualquer movimento, mas pela Constituição, quando o Estado falha, é a advocacia. Verdade. Então, por isso que nós temos que ser firmes. E a classe tem que ser unida. Se ela não entender isso daí, a gente... Né? A questão da união da classe é uma coisa Não louca, tem. né? Nossa, é absurdo, assim, porque é aquela coisa da concorrência, mata preço, e não respeita a tabela, é um troço de... Você ficou quanto tempo? 10 anos no Tribunal de Ética? 10 anos. 10 anos. 10 anos e todos os casos, acho que são possíveis e inimagináveis, eu acho que eu cheguei a julgar. Eu fui julgador, não fui instrutor, o tribunal é formado por instrutores e turmas julgadoras, e a gente acaba vendo muita coisa e até cai em descrédito, né? E o pessoal que está assistindo aí, você que está assistindo a gravação, que está depois, que a maioria das pessoas não sabem disso, mas a OAB, ela caça advogados, gente. Ela andou fora da linha, ele é punido e ele é caçado. Tenha que levar e leve, sempre represente contra o mal profissional. Sempre.
E a OAB tem sido diligente nisso, realmente está de parabéns a nossa ordem, porque não tem essa de... Antigamente meio que passavam as mãos, né? E advogado, gente, tem uma coisa, olha só, não é que nem magistrado ou Ministério Público, você erra e é aposentado. Advogado não, dinheiro advogado caça a carteira, meu, vai vender laranja na rua, ali na esquina, vai fazer malabares na sinaleira, vai fazer qualquer coisa, mas advogado você não vai advogar mais. E não tem salário, viu? Advogado não tem salário. Dependemos não sabe aí, de honorários. Né? Dependemos de honorários. Não vivemos de luz. Muitos acham que vivemos de luz. Né? Que não temos família, não temos final de semana. Né? Eu brinco com aqueles que nos ouvem, que às vezes é comum, finais de ano, ou datas significativas, aquelas pessoas que têm problemas com a justiça, ligar para o seu advogado, porque ele não tem com quem conversar. O teu advogado é médico, é psicólogo, às vezes é até veterinário, né? E as mais coisas, engenheiro, né? As coisas mais impossíveis o advogado acaba virando, né? E é comum essa relação de reciprocidade, porque tu identifica, nós criminalistas trabalhamos com a pessoa, com as dores, humano, né? Nós trabalhamos com as do dores, ser né? humano. Então a gente acaba tendo essa reciprocidade maior do que o advogado trabalhista, sem qualquer demérito, ou o advogado civilista, ou tributário, porque nós estamos tratando da liberdade do ser humano. O ser humano está... Sabe que mamãe era parteira, né? A mamãe fez mais de 10 mil partes, só para você ter uma ideia. E aí num júri, ela era minha macaca de auditório, todos os júris ela estava lá. E eu fiz um júri que o promotor pediu absolvição, a mamãe estava no plenário, o tempo que eu falei, fiquei fazendo homenagem a ela. E lá nesse plenário, me lembrei agora disso, eu dizia, mamãe, venho, né, com a missão de receber, né, as pessoas aqui no nosso plano, né, na nossa existência, aqui, de dar à luz, né, trazer à luz as pessoas, né, e eu com a missão de levar a liberdade aos inocentes, né, aos inocentes, e de evitar as injustiças, né, porque aquela coisa que eu sempre falo, né, o pau que bate no Francisco não é o mesmo pau que vai bater no Chico, né? Isso aí é uma das coisas mais sérias que nós temos e aí se vê o valor do advogado, e esse valor que especialmente nós somos criminalistas, eu não sei como é que é para ti isso, do ser criminalista, do preconceito, que você percebe o preconceito? Lógico, somos criminosos, muitas vezes chamados de criminosos, né? Dino, como criminalista, só quero dar um alô para a Rubiane, para o Conrado e para o Inácio, que entraram agora. São lá pessoal de Todos Pelotas, de Jaguarão, que eu conheço, meus sobrinhos estão prestigiando. Maravilha. Um alô. Mas, Dino, além de ser chamado de criminoso, eu falo que é recompensado o nosso papel quando nós conseguimos, na família daquela pessoa, refletir algo positivo. Tá? Nós só somos instrumentos. Quer dizer, não é porque matou, chamou o advogado, vai ficar livre. Longe disso. Não, e eu trago um exemplo. E eu trago um exemplo que eu tenho nas lembranças de advogado. Eu começando aqui, na Grande Porto Alegre, atendi um rapaz que era estelionatário e ele ficou preso muito tempo. E eu tirei o rapaz Natal. 25 de dezembro eu fui buscar o rapaz. Dia de Natal, olha aqui. Dia de Natal. E levei até a casa dele, que quem não sabe, as pessoas saem sem dinheiro, sem tênis, às vezes sem roupa do presídio, porque fazem a troca, né? Dizem que é o enxoval que fica para quem fica, né? Para quem está lá dentro. E quando eu cheguei na casa desse rapaz, ele tinha um filho de 6 anos, um guri. E ele chegou, a família toda comovida, e o guri veio. Eu estava tomando café, e o guri veio, coisa que não é muito comum, o guri veio com um desenho meu, sentou no meu colo, com um boletim
e o Olha desenho só. e falou assim: obrigado por trazer meu pai. Quando eu crescer, quero ser igual o senhor. E aquilo para mim não foi o honorário, mas ter dado para aquela criança que ela já sabia que ela não queria ser igual o pai dela. Fazer o pai. É Então, verdade, olha que hoje maravilhoso. passado 20, eu estou um pouco mais de 20 anos aqui, ele foi logo no início, como me lembro muito bem. Então, esse já é um adulto hoje, já é um homem, né, dos seus 26, Teve contato com 27 ele ainda, anos. não? Nunca mais vi. Nem sei Nunca se é mais. vivo. Porque essas pessoas, elas trocam de endereço constantemente, elas não têm Sim, sim, raízes, na sim. verdade, né? E às vezes eles têm que trocar para não serem mortos pelos próprios pessoas da comunidade que comandam, às vezes, a situação. E o pessoal acha que morar, às vezes, independente do bairro, que não sofre influências de quadrilhas ou alguma coisa, né? Ou de facções. Infelizmente acontece, é uma realidade que os nossos jornais todo dia Verdade, eh, verdade. noticiam e não é ficção, é fato. Isso é fato, né? E é isso. Delmar, grande Delmar, olha o Delmar aí na live, que Um maravilha. abraço, Sejam todos Delmar. muito, muito bem-vindos. Pessoal, vai convidando aí, vai ficar gravado isso aqui, depois a gente sobe ali vai estar no YouTube também. Aliás, quem não está inscrito no canal do YouTube, você tem canal do YouTube lá, Eduardo? Não, não fiz canal, não fiz canal, Não não tem, fiz não? canal do YouTube. Eu Não, tenho, não viu, gente? fiz. Vai lá, se inscreve no meu canal, o link tá aí na bio. Tem várias. Eu tô fechando 200 lives já, sabe? Agora, próxima semana, tá batendo 200 vídeos lá com conteúdo espetacular do Esfera Quântica, né? E do Beijo. Chá da 5 tem as playlists do Chá lá, né, onde eu sempre convido alguém que se destaca em Porto Alegre, assim como hoje. E aí você vê como que é o destino, né? Justamente na semana do advogado, o Amorim não pôde, né? Foi viajar. Fechou certinho. Fechou Encerrar certo. a semana dos advogados com nada melhor do que com quem é do meio mesmo, quem é lá da Um OAB. colega, E um diz uma amigo. coisa, Deixa eu colegas, dar um né? abraço. Regina, um beijo, Regina. Obrigado por prestigiar. Regina é de São Paulo, está nos prestigiando Opa, na maravilha, live. bem-vinda, Também Regina, colega. bem-vinda, bem-vinda. Nos sigam aí, sigam nas nossas redes, sigam aí o Dr. Maluí. E me diga uma coisa agora assim, ó. Vamos lá, que é uma coisa bem interessante isso que eu quero conversar contigo agora, que é assim, ó. Com a questão da pandemia, eu tenho visto muitos advogados aí no online, né, e fazendo comercial, ou chamando, ou dando, enfim, como é que está vendo isso à luz da ética, né, à luz da ética e dos cuidados com as propagandas, com as coisas, o que pode nos deixar de orientação aí para o pessoal? Deixa eu ver uma coisa aqui. O Omar. Omar, Luiz da Mano, Paz, com o obrigado pelo Eduardo, carinho, não é um mano. advogado, Um não maçom, é, ou espírito é? irmão. Irmão, o Eduardo é uma É, personalidade, é verdade. Olha só, coisa linda, grande, Omar. obrigado. Esse, Eu sou da esse Ferges, viu? Eu é o compro maior na Ferges. advogado. O Omar é o maior advogado de Jaguarão. Ele fala que não, mas é o maior advogado de Jaguarão. Até juiz tem medo dele lá em Jaguarão. Tá? Tem que ir lá visitar ele lá, quero conhecer, vou dar aquela passeada lá, que cidade Não, gostosa, lugar adoro bom. aquela cidade. Olha, as Muito. lives, Dino, não tem regulamentação ética, tá? Até a OAB tá mudando isso, está colocando de uma situação, como é a publicidade nas redes sociais. Eu acho que toda live é válida se ela tem o conteúdo de informação, não o da promoção. Se ela vier Uhum. para informar de uma maneira que a pessoa saia dali com algum crescimento ou com algum algo a mais do que ela chegou, eu vejo que é válido. Eu deixei de assistir Até aí, algumas beleza, mas eu lives. te pergunto assim, ó, do marketing jurídico, marketing digital. Aí que eu O vou marketing chegar. digital é violento, nego. Eu sei porque eu faço o Nós, curso do nós Érico somos, Rocha e é realmente, olha, o marketing digital e nós tá aí, é somos, uma realidade, é uma viu? É uma realidade que realidade. até nós que somos uma outra geração da advocacia, vamos dizer assim, que nós somos Sim. perto desse pessoal mais novo, com todo o respeito,
A gente datilografava, né, as peças. Datilografava. O pessoal nem sabe, tem gente aí que nem sabe o que é isso. Minha inscrição no OAB foi daquela máquina datilografada ainda, com a fita gasta. Mas eu falo assim, é válido, eu falo que é válido, e eu não vejo, muitas pessoas ou colegas comentam, mas isso é um falso marketing. Eu falo que não. Ele está amparado, Dino. A partir que ele leva, ele está amparado. Eu falo que é do provimento 94/2000, ele está amparado. Eu não vejo que foge às regras. Tá? Ele está levando conhecimento e informação. Ele não está dando consulta. Ele está falando um tema como se estivesse na televisão. Ele não está falando de um caso específico, não está expondo ninguém. É que como os advogados mais antigos têm uma restrição, tá, a qualquer tipo de marketing, porque nós somos ainda da época do cartão, uma boa parte que nós conhecemos. Eu faz anos que eu não uso mais cartão, não uso mais cartão. Mas é uma boa parte. Cara, anota meu celular, porque cartão vai pro lixo, né? Até por uma questão ecológica e de contribuição na preservação, né, da natureza, eu não faço anos não faço mais cartão. Exatamente por isso, sabe? Porque anota. Você vai anotar no seu celular ali, até melhor, né? Então, só para concluir, Dino, então as pessoas não... eu não vejo, eu vejo, lógico, é uma maneira de ela mostrar o conhecimento dela. Tá? Essa pandemia começou, a primeira live estou fazendo contigo. Eu, como criminalista, eu gosto de ser muito reservado. Alguns colegas, uma boa parte dos criminalistas, gostam de sensacionalismo. O que eu acho que o advogado reservado, no meu ponto de vista, tá? Eu não tenho que chamar mais de atenção do que o caso e o cliente. Eu tenho que ser aquela pessoa discreta para ter a consciência para poder resolver o problema. Alguns outros acham que eles têm que ser maior que o problema que estava a ser resolvido, ou aparecer mais que o problema. Tá? Então, cada um interpreta de uma maneira. Né? Eu vejo isso não com crítica. Tá? Eu acho que são costumes novos, são outras gerações que nasceram já com esse tipo de ensinamento da faculdade, ou sequer foram advertidos, porque a instituição não advertiu, e não tem regramento para isso. Então, eu acho que é muito válido. Se for trazer conteúdo, né, de informação, é válido. Agora, se for aquele conteúdo, olha, porque eu faço, eu não faço, eu resolvo, não, esse é uma propaganda disfarçada de live e a longo prazo, né? Porque vai fazendo todo dia para ver se alguém vai no escritório. E eu acho delicado que também depois de uma exposição, a pessoa que lhe procura, às vezes ela também não quer se expor que tem um problema. Como é muito comum ela ir no chat de forma particular e tentar resolver, porque ela não quer vir ao escritório para pagar uma consulta. Aí que eu digo, é a valorização da classe que tem que ser feita. Que está um pouco longe. E essa questão do escritório é uma coisa interessante. Você tem uma ideia, faz 2 anos que eu não tenho mais escritório, viu? Não trabalho mais no escritório. Eu atendo nos workings, né, nessas salas, você vai ali, faço a reunião ali, ou marco num café e tal, e não senti mais... Mantém a mesma frequência, a mesma quantidade de clientes, de casos entrando, a mesma coisa, sabe? Porque o que acontece hoje? Especialmente agora, nessa época de pandemia, tem todo mundo aprendendo a advogar home office total, né? Porque, sim. Aliás, sim. eu fui com você que eu mexi, né? Que saudade do tempo de fórum, né? Eu tô uma saudade do fórum, vou te contar, bicho. E aí eu também... Acho que quando abrir o fórum agora, eu vou passar o dia sentado lá. Porque eu... e aí eu vejo um posicionamento meu, tá? O beijo, Cris, que está aí nos assistindo também, tá? Nos prestigiando. Dino, esse nosso afastamento dos fóruns, audiências virtuais, processo eletrônico, eu falo que esse afastamento é o Eduardo que está falando, não é ninguém da OAB, não sou conselheiro, não sou nada, é uma opinião minha, pessoal. É uma maneira de enfraquecer a classe.
que a partir de que não estamos mais próximo da prestação judiciária, a gente não tem como cumprir, a gente não tem unidade de contato ou aquela troca de informação que nós tínhamos nos fóruns. Então eu te contato, você fala assim, pô, essa vara está devagar, aqui, ali está ruim. A gente não vai ter mais esse parâmetro. Nós vamos ficar presos a um sistema eletrônico e não vamos mais trocar informações de como pensa um juiz, qual é a tese comum de um promotor, quanto tempo leva um cartório, se é prático ou ágil para a liberação de um alvará ou para apreciar qualquer pedido que for. Porque não vamos mais nos ver, nós vamos ser advogados desconhecidos. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, nós frequentávamos o fórum, nos reunimos, ou no café, ou no saguão, ou na fila dos cartórios, e ali trocava informação, colocava o assunto em dia, sabia o que não, porque aí você sabe como é que funciona tal, né, como funciona aquela vara, como que funciona, né, o escrivão, como você acha ou se não é, com quem que você vai falar lá ou não. Trocava-se ideias e até somava, dependendo do relacionamento de processo. Olha, eu estou com uma dificuldade, não sei, de novo, vem fazer junto comigo. Né? José, que está ali longe, vem fazer. Você conseguia somar, você conseguia ajuda. Porque as pessoas acham que o advogado é só glamour. E eu falo que o advogado é uma das profissões mais ingratas que tem. Primeiro, porque nós vivemos numa contínua solidão. Você vai acreditar, mas eu tinha cabelo, viu, quando comecei a advogar, cara. Eu vi uma foto tua de skate, você tava cabeludo, eu falei assim, poxa, se ele não fala que é o Dino... Tinha cabelo, bicho. Quase ruivo, né? Castanhão, então, assim, né? Então é isso, é uma profissão difícil. Nós temos a nossa mente só para trabalhar. É muita coisa na cabeça. Tem que ter muito amor. E é uma coisa que o pessoal não entende. Assim, ó, nós escolhemos ser advogados. Você escolhe ser advogado como uma missão, né, para servir. Tá? Poderíamos, tranquilamente, poderia ter feito. Por que não fez concurso? Podia estar aposentado agora, ganhando 40 pau, 30 paus, não sei o que. Bom, mas e aí? Né? E aí eu mato aquela coisa gostosa que está em mim, que vem em mim, que é, né, dessa coisa de advogado, de defender as pessoas. E isso que tu falasse agora é uma coisa importante, assim, porque de uma certa maneira, esse afastamento que tá iniciado aí, nós vamos ter que ali adiante reverter isso, porque é prejuízo social isso, total. Não vê assim? Exatamente. Como um prejuízo para todos, para a sociedade, para... Imagina, você não poder... Olha, eu sou do tempo que a gente conversava com o juiz, viu? Era recebido pelo juiz. Hoje você fala só com o estagiário, cara. Ou quando dá, se o estagiário permitir, ele te passa o assessor do juiz. Mas você chegar para falar com o juiz, né? Tá raro. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu não gosto que eu fale isso, não, mas eu já estou numa idade que eu posso falar, estou bem tranquilo, entende? Bom, não tem comprometimento com ninguém. Mas você também tem que falar outra verdade, né? Que o pessoal de Viamão que nos assiste, a mãe do Dino, que o povo ouve Viamão, né? Foi a maior parteira de Viamão. Então ele fala de 10 mil, né? Brincando. Mas, Dino, São Paulo, que eu ponho como exemplo, que ali eu me formei. Eu não sei hoje, que faz muito tempo que eu não faço audiência em São Paulo, mas quando eu saí de São Paulo e fui algumas outras vezes, eu percebia que as portas das salas de audiência não existiam em São Paulo. E nos intervalos tinha fila de advogados. Eles iam ao cartório, pegavam o processo e ia despachar com o juiz. Então o juiz despachava no intervalo das audiências. Então, assim, é costume regional. Copiar aqui, sabe? Porque faz anos que eu não vejo mais isso. Eu cheguei a ter essa coisa, mas faz anos. No Rio de Janeiro, Almeirinho. Rio de Janeiro é o único lugar do Brasil que ainda tem o Meirinho, com aquela capa preta no corredor, e você quer falar com o juiz, o Meirinho tá ali, de chinelo de dedo, chamando, Dona Maria, tal. E tá ali. Coisa que não temos mais. Traduz aí pro pessoal o que é Meirinho aí, que o pessoal não sabe. O Meirinho é uma figura folclórica já, né?
Meirinho era o que chamava as pessoas para as audiências, era o que clamava, né? Vamos Fazia o dizer pregão, assim, né? Fazia o pregão. Hoje a secretária faz o pregão, hoje né? é secretário ou estagiário. É. E usava uma capa preta e ficava nos corredores para identificar as pessoas, né? Então, assim, são coisas que são modernidades que faz perder alguns costumes. E a modernidade está fazendo perdermos o melhor dos costumes. No caso do criminalista, a gente vai acabar perdendo a empatia, porque vamos ter um momento que não vamos conseguir mais ficar na situação igual ao cliente, quando vamos ter uma preocupação de ter acesso à justiça que vai estar mais difícil ou não, conforme a tecnologia utilizada. Então, estamos nessa transição. Ou eu tenho empatia, ou eu tenho acesso. Os dois ainda, no momento, eu falo que é muito difícil. Me diz uma difícil. coisa aqui, Manu, nisso uma coisa interessante aí. Vou te perguntar se é a tua resposta. Nós somos desse tempo, né? De irmos alinhados, né? De gravata. Agora que eu tenho ido, às vezes eu vou no fórum sem gravata, mas não me sinto confortável, porque eu sou do tempo, né? A audiência, jamais eu fiz uma audiência sem gravata. Jamais. Nunca na vida. Tá? Não, para não dizer que nunca, uma vez eu saí atrasado, bati a porta de casa e a chave ficou no interior, não dava tempo de chamar chaveiro, e eu tinha vindo em casa para pegar um documento. Isso. Eu ia trocar a roupa, cara. E aí saio, bato a porta e pá, não consegui. Aí tive que. Foi a única vez. Mas eu vejo a galera hoje, os jovens, né, a gurizada aí. A gurizada não tá nisso. Tu notas isso, não? Eu noto. O promotor Amorim entrou, acho que chegou do Rio de Janeiro. Tá na Urca tomando chopp. Amorim! Né? Tá na Urca nos assistindo. Deixa eu ver quem tá mais aí. Grande Amorim, diretamente da Urca, cara. Olha que delícia, Amorim. Amorim, hoje tu viu, né? Bem na semana do advogado, aí tô fechando a semana do advogado com esse criminalista e acertou bem certinho assim, a questão, porque era para ser o Amorim hoje, com um bolinho de bacalhau e uma beija. Lá, eu cheguei de salivar agora. Tá nos provocando, né? Tá nos provocando, mas tudo bem. Amorim, olha a caneca aí, Amorim, ó. O Amorim vem aí agora, logo vamos. A semana que vem eu tô com o Juvir Costela, aí provavelmente na outra semana, depois eu combino com o Amorim, aí nós vamos tocar ficha aí. Dino, o Amorim tá com um curso de oratória sensacional, viu? Eu quero falar sobre isso e conhecê-lo, né? O pessoal conhecer um pouco mais o homem, né? Esse ser humano que é o Amorim, que é uma figuraça. Mas, mano, deixa eu te falar uma coisa, nós temos... Quantos minutinhos? Conclui, porque nós estamos... Estou cuidando do tempo aqui. Vai lá. Só para concluir. Eu mesmo só uso terno quando vou em audiência. Acho que hoje o conforto... Em audiência, tempo, né? Só uma vez que eu fiz uma audiência de calça jeans, uma malha azul, de surfista. Eu estava de cama, eu não consegui, barbudo, e meu cliente, como era da Assembleia Legislativa, foi num traje impecável. E a juíza falava com ele e não falava comigo. Eu falei, excelência, o advogado sou eu. E ela falou assim, eu pensava que tu era o réu. Eu falava a juíza, então eu falo, ainda faz parte, tá? E eu acho que nós temos que ter, sim, lógico, essa cultura de manter-se com os trajes adequados, né? Não vai se perpetuar uma que tem nas redes sociais a história da minha Mas olha, não vai muito nessa do traje, viu? Mas eu sou favorável, eu não vou mudar. Tá? Deixa eu te contar uma dessa do traje, agora me veio a lembrança. Eu fui atender um flagrante na Federal, na Polícia Federal, aí eu tento lá com a escrivã, né? Ela, a sua carteira e tal, depois não. E aí começou a me qualificar. E eu deixei, né? E ela, tem antecedentes? Não tem antecedentes? Então, eu estava qualificando daqui. Quando ela terminou, assim, eu olhei para assim, a senhora está me qualificando, a senhora vai tomar um depoimento meu, é isso? Sim, o senhor está preso, né? Eu sou o advogado.
Pô, doutor, não sei, é que também, isso não quer dizer só porque o senhor está de gravata, né? Tem que saber. Mas, Mas eu noto, quando eu vou nas varas aqui no nosso fórum, quando eu não estou trajado, é interessante, porque o pessoal, agora, se chegou de gravata, é advogado. É engraçado, porque tá isso, tá na cultura, né? É questão da cultura mesmo, mas eu gostaria muito que fosse abolida, vou te falar, principalmente no verão, né, cara? não, no verão Abolir sim. total. Olha, abolir total, né? No ano passado... Eu fico com magistrados que fazem de camiseta, vários aí que fazem, tal, os promotores também. Um calor eu acho que é infernal. uma coisa bacana. Um calor infernal, tá na internet, a Bandeirantes fez uma matéria e eu apareci com cara de louco. Eles me entrevistaram, né? O que o senhor acha? Eu falei assim, olha a minha cara. Eu tava quase no pneu, uma cara de louco, suando a canto, que não tinha condição, né? Mas é isso daí. Querido, olha só, que passou papo rápido, gostoso. Né? Já passou, entendeu? Então eu vou te deixar um minutinho para te deixar a tua mensagem. Vamos ter que fazer outro, vamos replicar isso aí. Deixa eu avisar todos que estão aí, ó, assim que sair a pandemia, que passar tudo isso, já está acertado isso, nós vamos fazer no Teatro São Pedro, com todos os que passaram aqui pelo Chá da 5. Nós vamos estar lá ao vivaço no Teatro São Pedro, uma coisa bem gostosa, uma programação bem bacana assim, espero que em breve. Então, querido, tens um minuto para deixar uma mensagem aí para a nossa galera, para a galera que vai ouvir depois. Aí. Obrigado a todos que nos prestigiaram, que sigam nossos canais, o Dino, o meu canal, que tenham curtido esse final de domingo, essa hora que nos deu de presente a sua companhia e que continua a prestigiar, porque nós estamos sempre, né, Dino, para somar. Espero voltar em breve, Dino, para poder falar 1 hora sobre a história da advocacia, tá? Que é bem interessante. Vamos marcar isso aí, que é bom. Para as pessoas entenderem a importância do advogado na sociedade, tá? E vai ser em respeito tanto ao cidadão e tanto à classe. Eu já digo que eu não sou candidato a nada, né? Nem assim. Perfeito, então, meu irmãozinho, querido. Ficamos assim. Estourou o tempo, estourou. Estourou. Deixa eu te... Então, gratidão, uma alegria estar aqui contigo. Foi de grande contribuição, vai ficar gravado aí. Certo, galera? Então, beijo no coração, meu irmão. Beijo, abraço. Até, valeu, obrigado. Valeu. Deixa eu fechar aqui, então. Cancelando. Foi. Atenção. Fica aí, pessoal, que eu quero dar mais uns avisos. Olha só, semana que vem, tá? Semana que vem, dia 23, vou receber o Juvi Costela. Juvi Costela e esse querido vai trazer uma receita de um bolo especial aí para o chá. Então fica atento, vamos bater um super papo com ele. Ele que é secretário de Transportes aqui do estado do Rio Grande do Sul, deputado, um querido, tem uma história muito bonita. E venho através de quem? De Osíris Marins. Então, até quero te convidar, pessoal, olha só, assistam todos os dias, 6 da tarde, inicia o programa do Osíris Marins na Band, tá? Aí vai lá, que é o Tempo Real, um programa espetacular, e o Osíris aí segue o Osíris aqui pelo Instagram, ele faz ao vivaço ali, aí você vê os bastidores do rádio, ele fazendo o rádio, fazendo a live, é uma delícia de muita informação. E essa semana, lá no programa do Osíris, nós vou sortear uma caneca do Chá da 5. Então acompanha nós, segue nas redes, vai lá, já te inscreve no canal do Osíris e vamos lá tocar aí, se divertir. Uma ótima semana para você. Gratidão por ter estado aqui. Gostou? Compartilhe com quem você ama. Deixa os seus comentários aí do que você gostou e outras coisas. E também quem você gostaria que viesse aqui para o Chá da 5. Beleza? Super beijo no coração e te vejo amanhã às 7h37 p.m., 7h37 pós-meridian, no programa Esfera Quântica. E amanhã eu vou falar de uma coisa muito gostosa, que é assim, ó, se tem alguém devendo para você, então vem que eu vou te ensinar como fazer para receber o seu dinheiro. É magia pura, beleza? Super beijo do coração, até o próximo Chá da 5, semana que vem e amanhã. Esfera Quântica, que é diário, beleza? Beijo!